Olá, vamos lá para a nossa quarta aula de ginecologia natural. Deixa eu acender minha velhinha aromática aqui para criar um ambiente agradável. Deixa eu compartilhar a tela com vocês. Então, vamos lá. Nas aulas passadas, nós falamos, deu esse resumo da ciclicidade, falamos sobre o período pré-menstrual. Começamos, né, pelo pré-ovulatório, depois a gente falou sobre o período ovulatório, entramos no período pré-menstrual e hoje a gente vai falar, antes de ir para o período menstrual, eu queria dar essa aula para a gente falar sobre como mapear a minha ciclicidade. Porque tudo bem, né? Nós vimos tudo isso que acontece em cada uma dessas fases, mas como que no dia a dia eu consigo mapear isso? Eu trouxe para vocês aqui hoje uma ferramenta da Mandala Lunar. A Mandala Lunar, deixa eu até mostrar para vocês aqui, a desse ano. Então, não, essa aqui. Então, olha que linda que ela é. E a Mandala Lunar, todos os anos, assim que elas finalizam a venda dessas aqui, elas disponibilizam uma parte delas em PDF. Então, você pode entrar no site, e baixar ali que chega no seu e-mail. E eu vou trazer aqui hoje para mostrar para vocês. Mas ela é uma ferramenta bem maravilhosa de autoconhecimento, ela traz bastante informações e lugares para fazer anotação, pode ser anotar os sonhos ou anotar coisas do dia a dia. Mas aqui eu vou mostrar para vocês como que a gente faz esse mapeamento no nosso dia a dia. Porque como que eu vou saber se, por exemplo, se eu fico estressada no período pré-menstrual? Através do mapeamento. Como que eu vou saber se eu fico muito animada em tal período? Através do mapeamento. Então, quando você faz isso por 3 meses consecutivos, você consegue já ver, falar assim, olha, em tal período, isso se manifesta mais fortemente em mim. E aí, você, com esse conhecimento, você já vai preparado no próximo mês. Olha, chegou tal período, isso aqui é algo que eu preciso ficar mais atenta, então, você ganha essa visão maior. Então vamos olhar aqui, a gente está na terceira alunação do ano, né? E começou ali no dia 18 de março e vai finalizar no dia 16 de abril. Hoje nós estamos no dia 6, né? Hoje estamos no dia 6. Então começou aqui, ó, no dia 18, tá vendo? Uma lua bem bonitona. Aí vem passando aqui. Hoje nós estamos aqui na segunda-feira. Então aqui a gente estava na teve a lua cheia aqui, né? E a lua vai começando a ficar o quê? Minguante. Então, se você sair no céu hoje, dia 6 de abril de 2026, você vai ver que essa lua tá o quê? Minguando. Então, eu vou vir aqui no dia 6 de abril. Esse primeiro aqui, onde está uma gotinha, é sobre o período menstrual. Então, o que eu vou colocar? Se eu estiver menstruada no dia 6 de abril, eu vou pintar essa primeira bolinha aqui de vermelha. Se eu tiver com algum corrimento, alguma coisa, eu vou pintar ali de marrom. O segundo bloquinho aqui, eu vou colocar o dia do meu ciclo menstrual. Então, se eu menstruei hoje, aqui eu vou colocar dia primeiro. Então, se eu menstruei lá atrás, eu vou contar. Por exemplo, se eu menstruei aqui no dia 26 de março, eu vou colocar dia primeiro, 2, 3, 4 e assim sucessivamente. Então, essa segunda linha aqui, eu vou usar para isso. Então, eu mandei no grupo lá já, no grupo de WhatsApp. Quem não tá, pode me pedir que eu adiciono essa ferramenta e você pode entrar também no site da Mandala. Então, ali na próxima página eu vou mostrar como que a gente vai preenchendo cada uma dessas partezinhas aqui. Então, aqui tem, né? Você pode utilizar cores para diferenciar, você pode utilizar ícones. Então, aqui eles colocam algumas coisas de sugestão. Mas isso aqui, cada um vai colocando a sua percepção, você fazendo da sua forma. Você não precisa colocar necessariamente do jeito que está aqui, tá?
Então, você pode ter, por exemplo, tive cólica, vou colocar esse símbolozinho. Nossa, eu sempre tem espinhas. Então, coloca um símbolo. Então, aqui ela está colocando, por exemplo, o dia, o sangue, né? A cor, o dia da menstruação, se é o primeiro, o segundo, energia vital, força de ação, energia sexual, autoconfiança e autoestima. Então, para cada um desses, isso aqui vou repetir mais uma vez. Você pode colocar do jeito que está aqui, ou você pode criar sua própria percepção, tá? Então, você vai colocar no primeiro campo. Eu estava sentindo o quê? Preguiça, sonolência. No segundo campo, nossa, é um período que eu fico assim, ó, maravilhosa para estudar, meu foco fica grande, eu gosto de ler. No terceiro, questão de relação sexual, tive relação nesse período aqui, então eu vou registrando. Então, para cada uma das cores aqui, tá vendo? Você vem descrevendo esses itens. E agora, deixa eu parar de compartilhar, porque eu quero abrir o PDF da mandala para mostrar a mandala. O que eles disponibilizam lá no site deles agora em 2026. Então, deixa eu ir lá desde a primeira página. Então, olha que linda essa imagem aqui das ancestrais, né? Fazendo os desenhos da mandala, muito lindo. Então, aqui ela vem trazendo os pilares, vai fazendo uma explicação, os campos de anotação, que são os que já passaram, na verdade, né? Então, a gente vai lá para o outro já. A gente já está na terceira alunação agora. Estamos aqui, nesse momento que a aula está sendo gravada. Então, aqui ela vai fazendo cada um, tá vendo? Ela tem um campo da mandala e um campo de anotação para cada um. Se você falasse, não, não concordei com aquilo ali, não quero fazer daquele jeito, você pode fazer também do seu jeitinho, né? Aqui ela deixou um modelo que aí você pode desenhar. Não, aqui eu quero colocar a energia tal. Aí você vai fazer a sua própria mandala, o jeito que você quer desenhar. Lália, eu não gosto desse negócio de desenhar, não quero usar lápis de cor, não concordo com isso aí, eu quero uma coisa mais simples. Eu vou indicar para vocês um livro da Miranda Gray que chama Descubra as Deusas Dentro de Você. Aqui a Miranda vai trazendo as deusas no sentido de arquétipos, cada uma dessas fases, por exemplo, a fase é, que você está ovulando, ela liga ali ao arquétipo da mãe, então cada uma das quatro fases ela fala sobre um arquétipo. E aí, deixa eu ver se vai dar para ver aqui, que bonitinho que é. Você pode montar uma planilha em Excel disso aqui. Então, ela coloca aqui, né? Lá no primeiro dia, como que eu estava mentalmente? Então, vamos lá. Oi, Tainara, seja bem-vinda. Ó, Tainara, eu mostrei aqui antes, depois você dá uma olhada na gravação, estava falando sobre a mandala lunar, como que faz os desenhos dela. E agora eu estou falando sobre o livro As Deusas, Descubra as Deusas Dentro de Você. Porque eu não sei se quem não tem a mandala lunar pode fazendo dessa forma aqui que acha mais fácil, que é uma planilhinha em Excel. Então ela vai falar assim, né, no meu primeiro dia de menstruação, como que eu estava mentalmente, como que eu estava fisicamente, emocionalmente, as coisas que eu acho fáceis de fazer. Por exemplo, no período pré-menstrual, o que que eu acho fácil de fazer? Sentar e ficar mais introspectiva. Ou nesse período é um período que você fica mais, por exemplo, comunicativa. Cada pessoa fica de uma determinada forma. Você vai olhar isso. Coisas ou atividades que eu acho menos fáceis de fazer. Então, você vai olhar coisas que você tem dificuldade. Nossa, no período ovulatório eu tenho dificuldade, por exemplo, de focar. Eu fico assim, querendo conversar com todo mundo, eu fico muito extrovertida, então você tem essa dificuldade maior em focar. Então, para quem não gosta dessa questão de desenhar, que é o que vem aqui na mandala, né? Que vem a mandalinha toda bonitinha para poder fazer os desenhos, tem essa opção aqui também,
de montar um PDF, quem não quiser comprar o livro, de montar um PDF não, um Excel, imprimir e fazer nisso. Ou pode fazer até no próprio caderno também. Pega um caderno seu e monta essa planilha aqui. Então, com isso, você vai conseguindo mapear a sua ciclicidade. Para quê? Para usar o seu corpo como oráculo. Para qual, sim, para qual objetivo? Porque eu vou entender qual período que eu me comunico melhor com as pessoas, qual período que no meu trabalho eu rendo mais, qual período que eu tenho uma melhor conversa com as pessoas da minha família, com os meus amigos. Então você vai ficando muito sábia nesse sentido de se conhecer. E você vai parando de brigar com você, querendo ser todas as semanas do mesmo jeito, porque nós não somos do mesmo jeito. Igualzinho, você pode olhar lá na lua hoje, está uma lua minguante. Semana que vem você vai olhar no céu, vai estar uma lua nova. Então a lua ela não fica brigando, querendo ser todo dia do mesmo jeito. Hoje a gente está vivendo o quê das estações do ano? Nós estamos no outono. Então você vai observar, os dias começam a ficar mais curtos, as noites mais longas. Então você vai observar que as folhas começam a cair agora, começa a vir um vento ali também. Então você vai vendo que vai acontecendo muitas mudanças. Chega no inverno, você vai olhar para as árvores, estão todas assim, ali, as folhas caíram todas, aquele tempo seco. Então eles não ficam brigando para não ser para não entrar no inverno. Não, eles vivenciam. Porque ali, quando você está no inverno, e quando você está no inverno da sua vida também, porque todas nós passamos por isso, não tem um ser humano que está aqui na Terra que não passa por isso. Quando você está no seu inverno, você precisa deixar muita coisa cair, muita coisa ir embora, encerrar vários ciclos, para quê? Você vai economizar energia, vai guardar energia para você viver assim, aquele essencial. São João da Cruz falava que é a noite escura da alma, né? Então, se você for olhar no contexto bíblico ali, quando as pessoas passaram ali pelo deserto dos 40 anos, então você vai olhar dentro de várias linhagens falando sobre esse período de inverno que a gente passa. Então, todo mundo passa. E como que eu vou vivenciando isso da melhor maneira possível? Nós, mulheres, temos a oportunidade de viver esse inverno uma vez no mês. Então, uma vez no mês, o nosso corpo nos convida a quê? Olha para o que você precisa encerrar. Então, ele está te convidando. Por que que as pessoas têm TPM, que é essa tensão pré-menstrual? Porque elas ficam brigando, não querendo ser daquele jeito. Por quê? Nos educaram, principalmente a nossa geração, para ser assim, linear, para ser produtivo o tempo inteiro, para ser com a energia lá em cima. Hoje em dia parece que você não pode ficar triste. A pessoa fica triste, fica todo mundo, por que você está assim? Não pode ficar assim, não. Então as pessoas não permitem isso. É, uma das dores que eu recebo muito são mulheres que, por exemplo, passam ali por um aborto e as pessoas naquela ânsia de ajudar, né, de fazer com que a pessoa recupere, começa a falar tantas frases e não respeita a dor daquele casal, de, não, imagina, era só um fetinho ainda, né? Que bom que foi agora no começo. E a pessoa ela quer viver a dor dela. Então não existe nada que você possa falar que vá amenizar a dor que aquela pessoa está sentindo. Então a gente tem que começar a respeitar que as outras pessoas vivenciam esse inverno delas, e a gente também precisa respeitar e aceitar que a gente vivencia o nosso inverno também. É claro que eu não posso ficar um longo período no inverno. Por quê? Eu gosto muito de fazer analogia com a natureza. Se eu ficar um longo inverno ali, eu vou ver que vou afetar todas as demais áreas. Então, vai faltar alimento, o risco de queimadas é maior, mas por um tempo eu preciso vivenciar isso. Então, eu tenho que olhar, viver cada uma dessas fases da melhor maneira possível. Por quê? Quando eu vivencio bem o meu inverno está ligado à minha menstruação, que vai ser a nossa próxima aula, a gente vai falar sobre o poder da menstruação. Quando eu vivencio bem isso, quando eu limpo, quando eu deixo ir, quando eu finalizo ciclos, quando eu encerro coisas que eu preciso realmente encerrar, na próxima etapa eu vou viver essa etapa bem melhor. Isso é em tudo, né? Eu tô falando aqui do ciclo menstrual,
mas é em todas as áreas da vida. Por exemplo, eu vou viver uma época que eu vou estar muito focada no arquétipo da heroína, que é aquele período que a mulher vai para o mercado de trabalho e ela tá ali, ó, dando o sangue dela e fazendo um monte de coisa. Tem um período que ela pode ver isso porque ela tem energia para isso. Agora chegou a outra fase da vida dela que ela precisa colocar um foco maior em outras coisas e ela vai precisar dividir isso. Então já não dá mais aquela energia que a mulher tinha nos 20 anos e que ela tinha menos responsabilidade. Quando ela chega ali nos 40 é um outro tipo de responsabilidade. Então não dá para essa mulher querer viver aquela fase ali. Ela vai viver quando ela viveu muito bem essa fase dos 20, ela vai viver super maravilhosamente essa outra fase dos 40, dos 50, dos 60. Por quê? Porque ela vai vivenciando cada uma delas. Agora, o que que acontece? Que quando a gente é reprimida, em uma dessas fases, muito provavelmente vai querer vivenciar isso lá na frente. Isso que foi reprimido aqui. Então, se teve pais que castravam muito, se já saiu da casa dos pais e já entrou num relacionamento em que houve também muito essa coisa de reprimir muita pessoa, vai chegar um momento que ela não vai conseguir lidar com isso, ela vai, estilo assim, explodir quando as pessoas falam, nossa, a pessoa enlouqueceu, né? A pessoa tão boazinha, como que ela passa por tudo isso? Como que ela ficou dessa forma? Às vezes a pessoa nem ela entende. Mas é por quê? Porque ela não vai vivenciando isso. Ela não vai encerrando esses ciclos, ela vai guardando, guardando, guardando. Aí isso se manifesta na gente através de uma doença, através dessa coisa da pessoa explodir ali de repente, e às vezes estoura com a pessoa que não tem nada a ver com a história ali, mas estava ali na hora errada, no momento errado. Então a gente precisa, sabiamente, viver cada um. E como que a gente começa isso? Eu indico começar fazendo o mapeamento da ciclicidade, porque a gente começa nesse micro, vendo como que eu ajo durante o meu mês, como que eu mudo durante o meu mês. Depois eu vou vendo como que eu vivencio durante o ano. Porque a natureza, ela impacta na gente também, né? É, como a gente está muito essa questão da cidade, muita luminosidade, hoje a gente tem uma percepção menor disso. No Brasil, a gente vivencia isso de uma forma diferente também, porque as estações não são tão diferentes uma da outra. Mas quando você vive num lugar que as estações são muito diferentes uma da outra, você vê as pessoas assim, no inverno, as pessoas ficam mais deprimidas, ficam mais raivosas. No verão, elas já ficam mais felizes, porque o dia é maior, mais ensolarado, então elas ficam mais comunicativas. Então, a natureza interfere muito na gente. Só que a gente não presta atenção nisso, por quê? Em virtude da correria do dia a dia, porque a gente está na cidade, não visualiza muito isso, porque as nossas estações no Brasil não tem essa diferença tão grande. Mas quando você começa a prestar atenção, você vai ver que no inverno você fica diferente do que você fica no verão. Por exemplo, eu no inverno, eu tenho vontade de dormir mais, eu tenho mais vontade de comer doce. Então, o meu corpo pede certas coisas. Eu, em vez de eu ficar me entupindo de coisas para ficar mais acordada, eu vou entendendo por quê, né? Nossa, meu corpo, os dias estão menores, então a tendência é realmente meu corpo querer ficar mais quietinha. Então, eu vou cuidando desse corpo dentro da realidade que eu posso, né? Porque quando a gente chegar na menstruação, a gente vai falar, por exemplo, tem empresas que hoje em dia permitem que as mulheres fiquem em casa no período menstrual. Todo mundo tem essa possibilidade? Não. Mas o que que eu vou fazer dentro do que me é possível? Isso sim. Então, eu vou encerrar a gravação aqui e vou disponibilizar no YouTube.